Então vamos começar orando para iniciarmos nossa meditação na palavra. Amado Senhor e Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco diante de Ti, Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, oh Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Não há nada em mim, Senhor, proveitoso, Pai, mas em Ti, Senhor, há todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ler a Tua santa palavra hoje, Pai. Fala com nós em nossos corações, Senhor, que cada um de nós possamos receber, Pai amado, a palavra vinda direta do Teu Espírito Santo, Senhor, a clareza, o discernimento, Senhor, a sabedoria, a mensagem que o Senhor quer passar para nós, em nome de Jesus, Senhor. Santo Deus de Israel, faça, Senhor, que essa leitura seja produtiva, Senhor. Fala especialmente no coração de cada um de nós, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Continuando então aqui a leitura de Gênesis, vamos ler o capítulo 3, que diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Então respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vamos refletir nesse pequeno pedacinho aqui por enquanto, né? Em Gênesis 3, de 1 a 5. Aqui a gente já pode refletir em algumas coisas. Primeiro Deus aqui nos revela que a serpente, que na verdade, né, mais pra frente a gente vai entender que é o demônio, né, o diabo, ele através da serpente fala com a Eva. E veja como ela distorce as palavras de Deus, né? Porque Deus orientou a Adão e Eva que comesse de toda sorte de frutos do jardim, menos de uma árvore. E Deus disse que no dia que eles comerem daquela árvore, eles iriam morrer. E esses dois, né, Adão e Eva, eles conheciam Deus, eles andavam com Deus, eles conheciam intimamente, eles olhavam face a face do Senhor, eles caminhavam pelo jardim com Deus, eles conheciam Deus, eles sabiam, né, da verdade que há em Deus, do amor que há em Deus, né, do cuidado. Então, Deus não mentiria para eles, né? Deus com certeza estava falando a verdade e essa orientação de Deus, assim como todas as orientações que tem na palavra de Deus, tem um porquê, tem um sentido. Não é à toa que Deus escreveu todos esses mandamentos, né? Todas essas orientações para a gente aqui na palavra de Deus. Nenhum desses mandamentos foi por capricho de Deus. Ele quis nos orientar sobre alguma coisa, nos alertar, né? Então, aqui também era um cuidado de Deus com Adão e Eva. Mas, distorcendo a palavra ali, né? A serpente disse: Deus disse que não era para vocês nem tocarem nessa árvore. E a Eva diz: Não. Deus disse que nós não poderíamos comer, né? De todas as árvores, menos dessa que está no meio do jardim. Então ela disse, né, que Deus disse: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Na verdade, ela já foi aqui meio que influenciada, né, pela serpente. Porque Deus não disse que não poderia tocar, né? Deus disse que não poderia comer. Mas ali naquele momento, por uma sugestão, né, da serpente, ela já acabou embarcando ali naquela conversa, né, que muitas vezes a gente também tem no mundo aí. A gente acha que por sermos, né, cristãos, conhecemos a palavra, a gente pode ser forte, né, e às vezes entrar em conversas, né, que não são muito adequadas, né, ou que
E aí a gente acaba que se envolve e vai na onda, né, do mundo, e vai na onda das coisas que a gente sabe que não são boas para nós, mas vai indo naquela conversa, deixa se levar, e daqui um pouco, em vez de nós influenciarmos, né, para as coisas boas e certas de Deus, a gente acaba também sendo influenciados, né? Então aqui a gente já vê que a Eva foi aqui influenciada e já distorceu a palavra de Deus. E quando a serpente diz, né, é certo que não morrereis, mas Deus sabe, né, Deus, então ele diz assim, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, se vos abrirão os olhos como os de Deus e sereis conhecedores do bem e do mal, ela está dizendo, é porque Deus não quer que vocês sejam aí, a serpente diz, né, Deus não quer que vocês sejam como ele, né, então é por isso que ele não quer, ele quer ser ganancioso, né, ele não quer que vocês sejam iguais a ele, que vocês saibam do bem e do mal. Então a serpente ali usa, né, da ardilosidade ali, né, das palavras, acaba influenciando a Eva. E ela presta atenção nisso, né? E isso, de alguma forma, cai no coração da Eva e ela se coloca em dúvida, né? Então, ela se coloca em dúvida da intenção de Deus aqui. Então, diz assim, no capítulo 6, no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então a gente está vendo aqui que a serpente, ela não obrigou a Eva a fazer nada, né? Foi por livre e espontânea vontade. A Eva sabia a orientação de Deus, Deus já tinha explicado para ela, né? Mas por livre e espontânea vontade, ouvindo aí, né, conselhos errados, né, do mundo, ela acabou, da serpente, ela acabou caindo, né? E deixando-se levar aí por talvez um prazer da carne, né? Um prazer momentâneo, porque a gente vê aqui, ó, o que chamou a atenção da Eva, né? Por que ela decidiu comer? Porque ela viu que era boa de comer para saciar um desejo, né, do corpo, da carne, né, do paladar, agradável aos olhos também, né? Era a cobiça ali, né, de olhar e era chamativo aquilo, deveria ser algo né, que chamou muita atenção, né, dos olhos dela, e era desejável para dar entendimento. Então ela queria realmente, né, ser como Deus e ter todo o entendimento que Deus tinha, né, através ali daquela sugestão, né, da serpente que disse, olha, na verdade mesmo tu vai ser comparável a Deus, né, então ele tem medo, por isso que não quer que tu coma. E aí ela realmente aquilo calou. E se a gente for pensar mais lá na frente, né, quando fala ali sobre um terço, né, dos anjos que caíram, por que um terço dos anjos caíram? Exatamente foi por causa disso, né? Porque Lúcifer, ele quis ser como Deus, ele quis ser igual a Deus. Então ele quis ali nesse momento colocar essa sementinha ali no coração da Eva, né? Meio que para dizer assim, ó, viu? Os teus seres humanos, né? Os seres humanos que tu criou também tem isso que eu tive, né? Esse desejo de ser comparável a ti, de ser igual a ti, né? Então, e na verdade, realmente isso foi algo que, né, infelizmente caiu no coração ali da Eva e ela acabou comendo e desobedecendo a Deus, né? Então tomou o fruto e comeu, e depois ela também deu ao seu marido e ele comeu. Então ela deu ao marido, ela não forçou também o marido. Os dois comeram por livre e espontânea vontade, os dois sabiam das consequências, e tudo no mundo existe uma consequência, tudo. Né? Como eu falei no vídeo anterior, não importa se a gente decidir fazer algo, mesmo que a gente decida não fazer algo, né? Falar ou não falar, qualquer uma dessas coisas, elas geram uma consequência. E aqui a consequência, infelizmente, foi o pecado entrando no mundo, né? E trazendo toda essa sorte aí de coisas ruins, né? Que acarretaram aí para todo ser humano, né? E diz assim no versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Então algo ali, né, se abriu nos olhos deles e eles começaram realmente a ver coisas que não precisavam ver, né? Sentir vergonha, alguns sentimentos ali que eles estavam, né, livres, né, que não precisariam ter e acabaram que os olhos deles se abriram para essas coisas, para esses sentimentos aí que não são bons, né? Quando ouviram a voz de Deus, o Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chegou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde tu estás? Claro que Deus sabia onde estava Adão, né? Deus sabe de todas as coisas, mas ele quis iniciar ali um diálogo, queria ver o que Adão ia dizer, né? Qual seria a resposta de Adão. Claro que ele também já sabia, mas Deus é assim, ele quer que nós conversemos com ele, né? Seja através da leitura da Bíblia, seja através, né, de oração. Deus gosta desse relacionamento, né? Então, aqui a gente já vê Deus tentando ali se relacionar, mesmo ele sabendo já o que Adão tinha feito. Então Adão respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim e porque eu estava nu eu tive medo e me escondi. Então as fraquezas dele, né, estavam ali expostas e ele se escondeu. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Tentando ali empurrar a culpa, né? Empurrar a culpa de ter comido para a mulher, mas nós somos, assim como Adão foi responsável, né, pelas suas atitudes, cada um de nós é. A gente pode até ser influenciado aí por uma pessoa ou outra, mas a gente tem o total controle de decidir se vai fazer ou não, né? Se vai obedecer ou não, se vai seguir a orientação de Deus ou não, se vai fazer o certo ou o errado, né? Ninguém nos obriga a fazer nada, a gente tem sempre uma escolha, a gente sempre tem uma escolha de fazer ou não o que é certo, né? Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que tu fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. De novo tentando empurrar a culpa para outro, né? E a gente faz muitas vezes isso, né? A gente sempre tem uma desculpa para os nossos erros, ou para nossas falhas, ou para as nossas omissões, né? A gente sempre tem alguém para culpar e nunca nós mesmos, mas a gente tem que aprender que nós somos responsáveis pelaquilo que a gente faz. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Então aqui a gente já tem Deus, né? Nem perguntou para a serpente o porquê que ela fez isso, aí acabou, né? Porque realmente Deus sabia que era um animal, né? Sendo ali usado pelo demônio, então ele estava realmente só dizendo ali qual seria a consequência, né? De ter feito isso. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a gente já vê uma menção assim lá, né, apontando para Cristo, porque essa inimizade entre ti e a mulher, a gente tem que entender que não era só um bichinho, né? A serpente não era só um bichinho, ela estava sendo usada pelo demônio. Então Deus aqui está falando com o próprio demônio, né? Que usou a serpente para que o pecado entrasse no mundo, para tentar o ser humano. Então aqui ele não está falando só com o bichinho, ele está falando com o demônio mesmo, né? E ele diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a tua descendência e o teu descendente, esse te ferirá a cabeça. Jesus ferirá a cabeça do inimigo, né? Ele já venceu lá na frente, mais pra frente a gente vai ver que Jesus vem e vence a morte, né? E vence o pecado, né? Então Deus já tinha aqui um plano de reconciliação, né? O inimigo conseguiu atrapalhar aí os planos iniciais de Deus, mas Deus já tinha um plano de reconciliação. E a mulher disse: multiplicarei sobretudo os sofrimentos da tua gravidez, em meio às dores darás à luz, e teu desejo será para teu marido, e ele te governará. Então essa é a consequência, né, da atitude de Eva. Trouxe aí mais dores, né, na hora do parto, talvez não fosse, né, tão sofrido quanto é hoje, né, provavelmente. E
E Adão disse, visto que... Adão, né? Deus disse, visto que atendesse a voz da tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenei não comer, maldita é a terra, por tua causa em fadigas obterás dela o sustento os dias da tua vida. Provavelmente o trabalho lá no jardim do Éden era gostoso, as frutas nasciam assim sem muito trabalho, né? E tudo era bom porque Deus fez tudo de maneira perfeita. Então antes de entrar o pecado no mundo, as coisas eram mais fáceis, não se tinha dores, não se tinha fome, não se tinha tanta fadiga, né? O trabalho era agradável, era bom. E aí, por causa da atitude aqui dos dois, de desobediência, né? Porque não é só o fato de ter comido, é de ter desobedecido a voz do Senhor, né? Ela produzirá também carlos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então aqui Deus dizendo que aquilo que ele tinha dito, se comer, né, eles morreriam, realmente vai acontecer, né? Então a partir daqui, eles que vieram do pó, todos nós que viemos, né, do pó lá, através de Adão, nós voltaremos para o pó um dia, através da morte. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Aqui no versículo 20. No versículo 21 diz, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui ó, a gente vê que no comecinho ali que a gente leu, Adão e Eva, eles se envergonharam, né? Porque viram que estavam nus e coseram roupas de árvores, né? De folhas, né? Da vegetação, né? Mas aqui a gente já vê ó, a primeira morte entrando, né? Por causa do pecado, porque ó, Deus fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão. Então quer dizer, de onde ele tirou essas peles, né? Ele teve que, infelizmente, aí matar algum animal para fazer essas peles, né? Por causa aí do pecado, né? Para cobrir o pecado de Abraão, então, de Adão. Então Deus aqui já, infelizmente, né? Tendo que a morte aqui já entra pela primeira vez, mesmo que de animais, né? Por causa da consequência do pecado. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Então a árvore da vida, lembra que existiam duas árvores no centro do jardim? A árvore da vida, que dava saúde, né? Que deixavam, que fazia com que eles não morressem e estavam sempre bem, saudáveis, né? E a árvore do bem e do mal. Então, essa árvore da vida que eles tinham acesso, a partir de agora eles também não têm mais acesso. Então, não comendo essa árvore da vida, eles agora, eles iriam, né? A morte ia fazer parte da vida deles, né? O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então assim, Adão e Eva foram expulsos do jardim, né? Não tinham mais acesso à árvore da vida, que é o que dava saúde, né? E eternidade ali para eles, vida. E agora não teriam mais todas aquelas frutas, verduras e toda aquela beleza, né, que tinha o jardim, aquele lugar tão maravilhoso, não tinham mais acesso, e a partir de então eles estavam aí mais por conta própria, né, tendo que trabalhar, suar e fazer as coisas por si mesmos, né. Isso gerou aí um afastamento de Deus, né, que até hoje em dia a gente luta aí para conseguir ter de novo aquele relacionamento face a face, né, que a gente tinha no Jardim do Éden, mas infelizmente nós temos agora que esperar até Jesus voltar, né, em glória, para que nós possamos ter de novo esse relacionamento com Ele. Enquanto isso, nós temos aí a Palavra Santa, né, temos o Seu Espírito Santo, temos Jesus que veio, né, que morreu por nós,
por causa de nossos pecados, e quando voltou para Deus ele deixou o Espírito Santo, né? Então que nos acolhe, nos orienta, nos ensina, né? Nos dá clareza na palavra de Deus e também nos consola, nos dá força, né? Então Deus, mesmo assim, mesmo nós tendo ali desobedecido ele, né? Pecado, e tendo que colher as consequências, porque de tudo que a gente faz a gente igual tem que colher as consequências. Deus foi misericordioso demais, né? E mandou aí, traçou um plano maravilhoso, um plano perfeito, né? Que é o plano da salvação, para que nós pudéssemos ainda assim, apesar do pecado, sermos salvos. Então esse foi o capítulo 3 de Gênesis. Olha quanta coisa valiosa tem aqui na palavra de Deus, quanto nós podemos aprender, e Deus falando conosco, né? Em apenas um capítulo, lá do iniciozinho da palavra de Deus. E às vezes muitas pessoas pensam que Gênesis é só uma historinha, né? Só um conto, mas não, tem coisas preciosas. Tudo que está na palavra de Deus é precioso, tudo tem uma mensagem, tudo tem algo que cala, né? Que consente aqui no nosso coração. E a palavra de Deus é maravilhosa. Então vamos orar agora, refletindo aí em tudo que a gente ouviu, né? Amado Senhor e Deus, muito obrigada, Senhor, porque Tu falaste conosco, oh Deus, muito obrigada, Senhor, porque Tu é um Deus maravilhoso e Tu traçou um plano perfeito, Senhor, de reconciliação, de salvação para todos nós. Tu és um Deus incrível e maravilhoso, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que Tu fizeste por nós, por Tua graça e Tua misericórdia, apesar de nós, Senhor, apesar, Senhor, dos pecados que nós ainda cometemos hoje. A Tua graça, Senhor, ainda superabunda, a Tua misericórdia, Senhor, ainda está sobre nós. O Teu amor e a Tua bondade são eternos, Pai. E nós Te agradecemos por isso, Senhor. Nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome. Nós nos consagramos a Ti, Senhor, como filhos e filhas amados Teus, Senhor, sabendo que Tu está conosco, Senhor. Teu Espírito Santo está conosco, Senhor. Nos orienta todos os dias das nossas vidas, Pai, que ao levantar e ao deitar, a Tua presença seja constante durante todo o dia, Senhor. Que os nossos pensamentos, as nossas falas, Senhor, tudo aquilo que nós fizermos seja, Senhor amado, para engrandecer o Teu nome. Venha direto do Teu Espírito Santo, para a honra e glória, Senhor, do Teu nome. Cobre-nos, Senhor, com o Teu sangue. Nos unge, Senhor, para que possamos fazer algo diferente, Senhor, aqui na terra. Que todos os Teus planos se concretizem nas nossas vidas, Senhor. Que possamos ser bons instrumentos das Tuas mãos, Senhor, no Teu reino, Pai. Mesmo sabendo, Senhor, que nós não somos nada, Senhor, mas Tu mesmo assim, por Tua graça e Tua misericórdia, Tu nos usa da forma que bem entende, Senhor, e é a melhor forma. Obrigada, Senhor, por essa vida tão maravilhosa, por levantarmos todos os dias, pela natureza, Senhor, que não é tão bela quanto a do Jardim do Éden, mas mesmo assim, por Tua graça e misericórdia, a gente ainda tem acesso a uma natureza tão esplêndida. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.